diferencia as máquinas, né, no nosso sistema aeromédico em asa rotativa e asa fixa. Bom, a asa rotativa tem algumas características. O helicóptero, ele geralmente trabalha no nosso meio em 500 pés. 500 pés, cada pé tem 33 centímetros. Então, a gente está falando aí que é uma altitude baixa, né? Não é uma altitude maior que 200 metros. Porém, ela trabalha num limiar conhecido como curva do homem morto, que é o quê? 400 pés. Quando a gente entra abaixo de 400 pés, significa que o nosso piloto ele não tem, em caso de pane, ele não tem uma reação factível de pouso, né? Então, se ele tiver uma parada súbita de motor, ele tem como se resolver acima dos 400 pés. Ele entra ele embica a aeronave e ele tem como fazer um pouso corrido, que a gente fala. Abaixo disso, a gente cai com um tijolo. Então, é uma operação de risco para panes, né? Mas, graças a Deus, a gente não teve nenhuma pane nesse sentido. Uma outra coisa interessante é que vocês, mais à frente, vão ver que a gente voa com uma das portas abertas, é a porta esquerda. A porta esquerda é a porta do enfermeiro, e é onde a gente vai colocar o pé da vítima, porque em São Paulo a gente voa de uma forma diferente. A gente voa com a vítima na transversal. Por quê? Porque estamos com uma aeronave com grafismo de polícia militar. E, como vocês sabem, São Paulo é uma cidade com bastante violência urbana, então já houve casos de tiro, um chegou a alvejar o piloto, então a gente tem que voar sempre com 2 pilotos. E depois eu vou mostrar que boa parte das máquinas voa com o piloto e o paciente é levado de forma longitudinal, com portas fechadas. Então, a operação de São Paulo, eu não diria que é uma operação muito comum, mas é uma operação adaptada há 30 anos que a gente voa dessa forma e a gente tem um grau de satisfação bom dessa forma. A força G é uma força que pouca gente atenta na área de saúde, mas se vocês tiverem a oportunidade de andar numa ambulância deitado, sem a cabeceira elevada, pedir para o piloto frear rapidamente, vocês vão ver a sensação de inchar a cabeça, né? Essa seria a força G, a força de aceleração ou desaceleração, que na aeronave de asa fixa, no avião, a gente sente muito na decolagem ou na aterrissagem, ou nos dois, né? Dependendo da extensão da pista. E o que acontece? Bom, se você tem um TCE com edema cerebral, ele vai aumentar a pressão intravascular e pode aumentar o edema, né? Se você tiver um problema cardíaco também, se você tiver um aneurisma de aorta no bico, ele pode coincidir essa desaceleração com o ponto de clivagem do aneurisma, por exemplo. Mas no helicóptero, ela não é muito importante, são poucas desacelerações e acelerações, elas são bem sutis. A altitude sempre é uma coisa bem relevante, principalmente na asa fixa, né? Porque você está voando a uma altitude muito grande e você tem que elevar a pressão de cabine, como vocês percebem, vocês têm que toda hora ou com frequência equalizando o ouvido. Já no helicóptero não é necessário, a pressão de cabine é igual à altitude. Então, e como a gente não voa em ambiente hipóxico, a altitude não é muito alta, ela é suportável, não altera em nada as condições do paciente. Umidade e temperatura também são inalterados, coisa que já ocorre na asa fixa. E temos voos curtos, né? Eles têm uma média de 10 minutos do nosso ponto inicial até a vítima, mas claro que tem voos que podem passar dos 15, 20 minutos, mas na média a gente está trabalhando aí entre 10 e 13 minutos. E temos um outro fator bastante relevante, que é a proximidade dos comandos, ou seja, se eu levar uma vítima que tem algum distúrbio psiquiátrico e ela não tiver sedada ou bem imobilizada, a gente corre o risco dela acessar o piloto, puxar o cinto do piloto, ou seja,
Eu não posso levar ninguém com distúrbio dessa natureza dentro de uma aeronave com uma cabine tão estreita, que pode levar à queda da aeronave. Acho que é compreensível. E é um ambiente muito restrito, ou seja, tudo que eu tenho para fazer, eu tenho que fazer fora da aeronave. Então, eu tenho que embarcar somente para monitorar, ventilar e nada mais. Né? Uma outra medicação que eu posso levar comigo, algum bloqueador neuromuscular, mas nada demais. E quando que eu indico? Né? São Paulo, entendam que eu estou falando de São Paulo. Trauma grave e tem uma distância do hospital destino relevante. Então, eu vou encurtar esse tempo. Um trauma grave longe ou um trauma grave longe do hospital. Então, aí a gente acaba indicando o Águia. Às vezes já tem um suporte avançado no local nosso mesmo, pedindo Águia, né? E o trânsito de São Paulo é outra coisa que corrompe a distância, né? Eu posso não ter uma distância grande, mas eu tenho um tempo de trânsito bastante elevado. Outros desastres de alta energia, são indicações que a gente acaba fazendo uma indicação absoluta pela probabilidade de ter um evento, ter uma vítima presente no local. Incidente com numerosas vítimas, ou incidente com múltiplas vítimas, que é uma sigla que se usa muito, o IMV, né? Então, a gente manda não só pela gravidade, mas às vezes o que você tem, vamos supor que você esteja numa cidade que tem um hospital com poucos leitos. Então, ela acaba pegando vítimas e distribuindo para hospitais mais distantes, já que o que está mais próximo do epicentro, ele pode colapsar. Então, ela acaba se tornando uma ferramenta interessante, nem tanto pela gravidade do paciente, mas para distribuir mais adequadamente esse excesso de vítimas momentâneas. E traumas clínicos graves em lugares ermos. Isso é muito comum em alguns lugares aqui que nós estamos no estado. Então, por exemplo, Campinas, ocorre da gente ter uma área rural bem próxima e que tem uma resposta telefônica adequada, então eles conseguem acionar o sistema do pré-hospitalar, do grau do bombeiro, né? E dessa forma, algumas vezes a gente opta pelo Águia, pela distância, por ser um lugar ermo, mas a gente pode, às vezes, apanhar pela localização, né? Às vezes a localização, que é muito mais fácil no ambiente urbano, porque você tem o mapa, você tem as ruas, já nesses lugares a gente depende muito de uma boa referência, né? Os lugares ermos. E qual que é a lei da atmosfera mais que eu diria mais presente no helicóptero? Seria a lei de Boyle. Mas o que é a lei de Boyle? Então, sob uma temperatura constante, o volume de um dado gás varia inversamente proporcional à pressão. Ou seja, como vocês já devem saber, a atmosfera ela é mais pesada nível do mar, um ATM, né? Então, conforme eu vou subindo, então vocês estão vendo os balões aí, se eu estiver na praia de São Paulo e vier para São Paulo, o balão que estava pequeno ali embaixo, ele fica grande subindo. Mas eu diria para vocês que também não é aquela expansão. Então, se eu tenho um cuff no limite, está muito cheio, e eu vou subir para São Paulo, pode ser que isso incomode o paciente. Se eu tiver um pneumotórax no limite, né, eu tenho que drená-lo ou puncioná-lo antes desse embarque, porque essa ascensão vai aumentar ainda mais, além do efeito fisiológico, do trauma que causou a presença desse pneumotórax, eu também posso acentuá-lo pela elevação do helicóptero, né, a elevação na altitude, eu vou ter, então, a expansão desse volume gasoso. Então, o que estava tranquilo lá embaixo pode piorar na altitude. Mas também vou dizer para vocês que não é como no avião asa fixa, um avião normal, que é muito pior. Você sai de nível do mar e vai para 5.000 metros, entendeu? Eu, se eu sair da praia, não chego a 1.000, ou seja, estou falando de um aumento pequeno desse volume. Mas sempre é bom prevenir, né? E o Águia, como é que funciona? Vocês estão vendo
Essa é a nossa cabine de acionamento, né, onde ficam os policiais que recebem os chamados. À esquerda é o policial que atende aos chamados do Copom. O Copom é o do policiamento. E o da direita é o do Cobom, é o do bombeiro, que geralmente é o acionador do sistema Águia. Então, eles ficam atentos aos vários chamados, elencando quando o médico regulador que está no Cobom, ele pode não ter visto ou não ter valorado dessa forma, e eles podem estar capturando alguma ocorrência que eles julguem interessante e, conversando com o médico regulador, definir se vai ou não vai o Águia Aeromédico, que a gente intitula de Bravo. Então, tem o Alfa, que é o policiamento, e o Bravo, que é o aeromédico. Bom, eu conheci algumas outras cidades, né? Esse é o sistema de Miami-Dade. Ele já usa um helicóptero de maior poder de trabalho, né? Tem um guincho bem legal, agora a gente tem uns com guincho. E eles têm uma operação bastante interessante no pré-hospitalar, principalmente na busca de pessoas no Everglades, por exemplo. Eles usam o Google Night Vision, que é o NVG, né, o óculos de visão noturna. Então, eles fazem buscas, tal, mas e podem usar um helicóptero parrudo desses, né, porque a gente tem um problema com o vento que a gente executa. Quando a gente vai decolar, não sei se vocês já perceberam que ele empurra o ar para o solo, é o efeito solo. Então, quando a gente vai pousar em algum lugar, a gente pode estar derrubando motos, barracas, mas o nosso helicóptero ele é menor. Esse já eleva muito mais. Então, nos Estados Unidos, como tem a vantagem de ter avenidas bem largas, né? A área urbana não é empilhada como a de São Paulo, então eles podem usar uma máquina mais parruda e nós temos que toda hora estar pensando nesse efeito solo. É chamado de efeito solo. O ADAC, ele é famoso, eu conheço, não estive lá, mas eu conheço o serviço, né? Ele atende vários pré-hospitalares. Trauma, que é baixo, né? Mas eles atendem clínicos também. E também tem uma qualidade urbana bem interessante para o pouso do helicóptero. Aqui, agora, a gente vai ver algumas qualidades dos helicópteros aeromédicos, né? Então, você tem hoje esse helicóptero da esquerda, que vocês veem a entrada pela porta dos fundos, literalmente, né? É um 145, né? A gente tem agora um 135 que tem a mesma entrada. Ele é bem interessante que, observem que o rotor de cauda, ele é fenestron. Ele está dentro de um arcabouço, porque muitos acidentes ocorrem por pessoas que estão olhando, que nem são vítimas e se tornam vítimas por sair e não ver. Porque quando ele está girando, quando não tem esse fenestron, você pode ser decapitado pelo rotor de cauda. O fenestron, ele já dá essa proteção. E a entrada por trás, você pode transportar esse paciente como uma ambulância UTI, né? Porque você tem um espaço bom e o médico trabalha com uma maca bem fixa. Ele é um helicóptero mais adequado para o transporte de paciente grave do que os que a gente tem na maioria que voa transverso. Então, isso aí voaria longitudinal. E à direita eu fazia também, trabalhei muito no Rally dos Sertões, então aqui é uma retirada de uma criança, tal, mas mais para mostrar a maca longitudinal, que tem a qualidade e a potencialidade de voar somente com um piloto. Mas não é uma área de risco, mas voar com um piloto, se ele tiver um mal-estar, uma coisa não tão interessante, mas oremos que nada ocorra, né? Então, um P não tem tanto risco, né? Mas, dependendo da operação, é muito comum. No Brasil, a gente voa muito um P, um piloto só. Vocês veem, antigamente, Guerra da Coreia, à esquerda, o paciente ia do lado de fora, né? Essa aeronave era do Paraná, do CIAT, a da direita, que no desastre de 2008 eu trabalhei lá. Esse sargento Cancel, eu lembro dele até hoje, né? E curiosamente tinha uma beliche, mas
Múltiplas vítimas é interessante, né? Esse é um Bell, um helicóptero Bell. Ele já não tem mais, está desativado. Essa é a mais comum que vocês veem no transporte aeromédico com asa rotativa. O pré-hospitalar, alguns serviços utilizam a longitudinal, eu diria que a maioria deles, né? Que eu conheço Pernambuco, Ceará trabalha com 145, é uma máquina excelente, longitudinal, com espaço muito parecido com aquele que eu mostrei para vocês. Então, são máquinas privilegiadas, né, essas maiores, que você voa com 2 pilotos, né, e com a máquina, com o paciente na longitudinal e com espaço para poder fazer algum nível de procedimento, cuidados e administração medicamentosa. Esse aqui já é do guerreiro de selva, né, esse é o Águia, ali a gente vê o enfermeiro Cruz, que já aposentou. O paciente no Águia, ele vai nessa posição transversal, na maioria das máquinas, como eu falei para vocês, a gente tem a 135, que agora é longitudinal, com 2 pilotos, beleza. Mas esse caso é o nosso arroz com feijão. Então, o paciente na transversal, com o pé voltado para a esquerda, porque esta porta pode ir aberta, né? Eu não colocaria a cabeça aí, porque se o paciente está consciente com o vento, né? Mesmo inconsciente, a gente prefere privilegiar a via aérea num lugar sem vento, poder proporcionar algum tipo de dúvida, eu posso tentar auscultar, que não é ideal dentro da aeronave, mas eu vou observar melhor os parâmetros, porque eu não tenho vento batendo na minha cara. Então, o médico fica à direita do piloto, do 1P, à direita da aeronave, e o enfermeiro à esquerda, onde geralmente a porta é aberta, porque os pés não permitem o fechamento e a prancha tampouco. Então, essa é a posição, né? Vocês veem ali no slide da direita, na foto da direita, o enfermeiro no pé, e aqui à frente vocês veem o head block, né, que é onde a mochila azul é a mochila do médico, onde o médico vai se posicionar. E para isso, a gente faz alguns treinamentos, né? A gente tem, como eu falei para vocês, a gente não pousa em L ponto. Então, vamos pousar num terreno inclinado. O helicóptero, ele não pode pousar em terreno inclinado. Ele vibra muito, ele pode entrar em ressonância. Se vocês buscarem na internet, vocês vão ver alguns desastres de pousos em terrenos irregulares, com vibração, e a carenagem da máquina se desmonta inteira. Então, pousar não é qualquer solo e não é qualquer inclinação. Então, não é incomum também que a gente seja alijado próximo a uma ocorrência que não pode ser colocado em solo. Então, se tiver água, alguma coisa assim, então os médicos e enfermeiros são treinados para o embarque e desembarque em baixa altura, que é o que vocês veem aí na figura da esquerda. Ocorre também situações como, por exemplo, aqui a gente tem uma cidade chamada Atibaia. Atibaia, eles voam muito de asa delta e às vezes ocorre uma queda. Então, às vezes, né, ele está no meio do mato e a retirada por solo é complexa. Então, a gente tem que fazer um mecanismo de cordas e o médico tem que descer para avaliar a vítima e fazer o primeiro atendimento. Então, ele tem que saber descer do rapel, partindo do águia. Ele vai para o esqui e lá começa a projeção, a virada que a gente chama em morcego, né? Fica de ponta cabeça e depois ele desce de rapel. É um treinamento que a gente faz, né? Mas falar para vocês, quantidade de ocorrências desse tipo, que você tem que lançar a mão de rapel, não são bem baixas, e ultimamente a gente teve 2 em cachoeira que a gente usou o guincho. O guincho é muito bom. Aí você não tem a necessidade do rapel, né? Mas é uma técnica vertical de qualquer forma. E como é que a gente vai fixado? No deslocamento, a gente vai com cinto e com o rabo de macaco, que é essa corda que vocês veem como mosquetão. Então, eu sou fixado por 2 pontos. Quando entra o paciente, o cinto vai no paciente. E eu fico de costas para o 1P, para o piloto, e vou preso com o rabo de macaco, que não pode ser muito extenso. Esse comprimento determina o fator queda.
Então, se eu boto 2 metros, quando se eu cair, né, eu vou ter uma desaceleração brusca de uma queda de 2 metros. É uma desaceleração forte. Então, pode causar danos, trauma, fratura até, dependendo do fator queda. Então, o fator queda é uma coisa que na medicina a gente nunca estuda, né? Mas como a gente vive com os bombeiros, convive com esse pessoal de técnicas de altura, a gente acaba aprendendo. Bianca, eu acho que Tem alguém se comunicando comigo? Agora não, doutor, pode prosseguir. Prosseguir, obrigado. Bom, nós somos doutrinados à segurança de voo. Segurança de voo é uma área da aviação muito importante. Ela se desenvolveu muito depois do incidente das Canárias, por volta de 1970, quando um avião da KLM pegou um outro no meio. Foi o maior acidente aéreo da história. Então, o pessoal se aprofundou nisso. E a gente tem muitos itens que fazem com que a gente trabalhe diferente. Então, a gente treina muito fraseologia, que eu vou explicar mais à frente. A gente tem o curso de CRM, que é o Corporate Resource Management. O treinamento tem que ser anual. Antigamente, a gente tirava o certificado médico aeronáutico, mas com a modificação das regras da aviação recentemente, pela ANAC, acredito que tem uns 3 anos, que a gente não precisa mais tirar o certificado médico aeronáutico. Seria o exame médico como se aplicado a pilotos. Agora, não é necessário, porém, no Águia, continua a exigência do exame médico anual, com avaliação de um médico vinculado à aeronáutica, não necessariamente preenchendo esse certificado. E por conta da gente ter o grafismo e trabalhar em áreas, às vezes, de risco, a gente porta um colete balístico também. O que é bem desconfortável, bem limitante, mas a gente já está acostumado e é EPI obrigatório, né? Pelo menos em São Paulo. Está fazendo 1 ano a gente em Lajeado, eu fui decolar para uma comunidade e ocorreu o que a gente chama do risco do voo ficar guardado. O que é guardado? O helicóptero, ele voa, a boa parte deles não voa por instrumento. Não basta ele ter o instrumento, ele tem que ter uma base de solo que orienta o instrumento, tá? Então, é um voo visual. O fato dele ser visual, vou dar um exemplo que aí vocês vão entender. Se vocês estiverem dirigindo o carro e decidirem olhar alguma coisa, o celular, alguma coisa, de repente você vê que a sua mão esquerda puxou o carro para a esquerda e você reage colocando ele em linha reta. Nós estamos falando de carro, o carro é 2D, certo? O piloto, se ele entrar numa nuvem, ele não sabe mais como ele está. Se ele está para cima, se ele está de lado, se ele está de ponta cabeça. Vocês falam, não é possível, Jorge. Sim, porque o estímulo do seu ouvido está indo na proa. Ou seja, ele está estimulando o teu vestíbulo para trás. Então, se você está de ponta cabeça, você não sabe. Então, a perda do visual do voo é igual à queda. Então, eu vou mostrar para vocês esse... Quase guardou, não chegou a guardar. Na cidade de Santa Cruz. Olha a nuvem ali, e vocês vão perceber a inclinação do piloto fazendo a curva. Está fazendo curva. Ele desistiu de atravessar ali, porque fechou muito rápido. Está fazendo a curva, escapando. Nós estamos ainda com visual, mas quase perdendo o visual. Por isso que ele está baixo. Isso foi um problema lá no sul. A gente ficou várias vezes preso por chuva e por falta de visual. E na região de Lajeado, quando a gente voava, a gente tinha que voar rastelando o rio, entre montanhas. Isso que não tem altitude grande, não. A altitude de lá é coisa de 300 metros, se eu não me engano, em relação ao nível do mar. Então, esse é um risco que a gente teme muito.
Depois vocês vão ver um vídeo que a gente estava com esse medo também, de um case. Bom, o que é a fraseologia? Então, vocês estão vendo esses palitinhos, esse desenho? Então, um de nós, né, um médico, um enfermeiro, 2 médicos, um fica vendado, e eu vou ter que fazer esse desenho com alguém vendado. O vendado vai ter que executar esse desenho. Então, o que eu faço? Ele pega um palito de fósforo e eu falo, aeronave para cima, giro de cauda para a esquerda, mantenha, pare. Aeronave para frente, ele vai com o palito para frente. Aeronave para baixo, mantenha. Giro de cauda para a direita, mantenha. Aeronave para baixo. Aí ele encosta no papel. Ele pega outro palito. E assim eu vou falando. Porque o piloto está olhando para frente, com a mão na manete. E eu estou vendo o disco, o rotor principal, e vejo que tem uma luminária, uma árvore. Então, ele, quando vai para pouso, ele decide o lugar do pouso e fala cientes, todos têm que falar cientes, mas não por falar, ele tem que ter visualizado. Então, meu lado é o direito, eu falo direita visualizado, direita ciente. Fala, nossa, que redundante. Não, tem que ser redundante, ele tem que ter certeza que você viu. E aí, quando vai descendo, aí a gente vai falando, né? Direita e cauda livre, aeronave para baixo. Então, eu estou dizendo para ele que a direita está livre, o rotor não vai tocar em nada. Por que isso? Porque a gente vive trabalhando em áreas que não são homologadas, né? Então, tem áreas restritas e tem também efeito solo, como eu falei, pode ter uma barraca, pode ter uma lona, né? Que pode voar e vir para cima do rotor. Aí está feita a desgraça, né? Então, uma moto vai cair, ou eu vou tocar uma árvore. Então, a gente já teve incidente de tocar luminária, e a aeronave perdeu a função. Se tocou, ela vai ficar no go, vai ficar em solo, até poder ser liberada. Então, a gente, além de não ajudar ninguém, a gente comprometeu toda a missão, inclusive uma aeronave. Então, o cara da direita, que é o médico, o enfermeiro na esquerda, eles são os olhos do piloto. E o piloto só olha para frente. Então, por isso que a gente treina a fraseologia. Tem que ser curta, enxuta e objetiva. E o CRM? É um treinamento que busca mudar atitudes e comportamento dos tripulantes da aeronave a todos os integrantes da empresa. Objetivo a diminuição da incidência das falhas humanas nas operações aéreas e melhorar o processo decisório na cabine de voo. Vamos ver, eu vou explicar para vocês em cima do caso da KLM. O piloto, aquele dia, tinha uma ameaça de bomba no principal aeroporto das Ilhas Canárias. Então, eles desviaram todo o fluxo aéreo para um aeroporto que não era o principal. Era um aeroporto que recebia pouca aeronave. E o cara que coordenava os pousos, o inglês dele não era muito bom. Então, os pilotos entendiam, porém, esse piloto da KLM, ele tinha uma vaidade muito grande. Ele era o número 1. Ele tinha um horário para prosseguir com a missão e não comprometer a diária da aeromoça, de toda a tripulação, entregar os passageiros no horário, enfim. Ele queria cumprir, deixar a carteira dele íntegra, né? Sem erro, sem falha, sem comprometer perante a empresa. E, num determinado momento, ele escuta o controlador do espaço aéreo e fala, olha, ele autorizou. Isso está gravado na caixa preta. E o copiloto fala, não foi autorizado. Foi. E ele põe o manche para frente e decola. No que ele decola, ele dá no meio da outra aeronave. E morreram. Todos morreram. O que a gente quer dizer com isso? Que vários acidentes aéreos, quando a gente examina as caixas pretas, a gente vê a submissão de alguém.
Isso é fácil de entender. Você pode ver namorado e namorada, né? Às vezes brigam. E aí um fala, escuta, vamos sair hoje? É, ela não está afim. Tá, vamos, mas ela começa a sabotar de alguma forma essa situação. Isso é um CRM. Teve uma caixa preta que a gente ouviu que o piloto ostentava demais. Ele já tinha várias críticas a respeito dele. E o comandante fala, o subcomandante fala, tem um morrote à frente, silêncio na cabine. Eu ouvi passado uns 2 minutos, o piloto falou, o que você disse? Segue silêncio. O que o copiloto pensou? Eles deram no meio da montanha. Ele pensou, você não é bom? Então mata todo mundo. Você fala, Jorge, você está brincando. Vários acidentes aéreos são dessa condição. Tanto que ele começou como Cockpit Resource Management e migrou para Crew Resource Management e hoje vai até os mecânicos. A gente teve acidente com mecânicos. Então, o CRM, ele é muito importante. Se a pessoa está boicotando a outra, é um problema. Há outros problemas também da esfera psicológica. Então, sempre que a gente vai começar, a gente faz a bola, que a gente chama, todo mundo na bola, o que vai acontecer no dia, quais são as missões programadas e se está todo mundo bem. Se tiver alguém que não está bem, perder alguém da família, a gente tenta retirar do voo. Eu dei uma resumida, mas vocês podem pesquisar. Tem mais coisas sobre o Corporate Resource Management, é interessante. Até para aplicação em hospitais. Bom, vocês veem às vezes, vou dar um exemplo. Um médico muito babaca, fala babaca, né? O cara vaidoso é babaca, né? E não fala direito com a enfermagem, etc. Aí a enfermeira olha assim e fala, ó, o Deus prescreveu esse remédio errado. Ele errou a dose. Aí outra, você não vai falar? Eu? Ele não é bom? Quem já não ouviu algo assim? Na sua vida pessoal, no trabalho, na faculdade. Então, isso é muito comum. Então, o CRM se aplica para a vida, né? Enfim, vamos adiante. E uma coisa a mais, se alguém de língua hispânica, que vocês estão, tiver alguma dúvida, pode perguntar, porque eu falo espanhol. Tá? No CRM, a gente estuda essa teoria de James Reason. Vamos dar um exemplo. Ele diz o seguinte, que cada fatia de queijo é uma barreira para não ocorrer o erro, certo? Então, estava conversando com um amigo hoje, falei, imagina você que eu não posso esquecer, em hipótese alguma, o meu tablet. Tá, para eu não esquecer, eu vou deixar ele do lado da cama. Mas se eu levantar com pressa, aí eu posso levantar, correr e não vou olhar ao lado da cama. Verdade. Então, eu não vou deixar do lado da cama, eu vou botar na porta. Tá. Então, eu criei uma fatia. Né? Tirei do lado da cama. Primeiro, me preocupei. É uma barreira. Segundo, não vou deixar do lado da cama, vou deixar num campo visível que eu vou sair. Segunda barreira. Mas se eu sair atribulado, pode ser que eu não veja. Às vezes você chuta o negócio, ignora e sai correndo, né? Vou botar a chave do carro em cima dele. Eu não tenho nem como sair. Mas pode ser que você saia e só lembre na garagem. Aí você vai perder tempo. Então vou botar a chave da minha porta em cima dele. E a do carro também. Então eu criei mais 2 fatias. Vocês veem que todas as fatias têm possibilidade de erro. Todas elas têm buraco. O que eu tenho que prevenir? Que eles não entrem em alinhamento. Então, você tem que criar fatias que os erros que possam ocorrer não se alinhem. Então, a aviação faz muito isso, toda hora. Mas e se, são barreiras que eu vou criando. Então, é muito utilizada a teoria de Reason, e eu sugiro a vocês que estudem e apliquem na sua vida. Bom,
E o que a gente faz no Águia? Hoje a gente faz menos isso, mas esse é um pouso que a gente fez, eu estava presente. A gente pousou, eu falo sapatinho de cristão, né? Pousou entre veículos, um pouso difícil, é uma área super restrita, né, entre veículos, mas você vê que o esqui está aí 1 metro de um carro, 1,5 metro de outro. Então, tudo isso a gente consegue fazer graças a esse comportamento de cabine, né? Que é religiosamente treinado. Hoje a gente evita isso aí. Evita até por conta da população. A gente não teve nenhum acidente grave dessa natureza, mas a gente evita a área restrita. Aqui eu vou mostrar um vídeo. A gente fez o Águias da Cidade, né? um seriado, uma série da Discovery. Então vamos ver esse caso aqui, que infelizmente eu estou nele. São Paulo, 40 milhões de pessoas. Um estado gigantesco. Gigantescos problemas. Quero adrenalina quando puder. Calma, cada segundo vital, ajuda só pode vir de um único lugar. Olha a caminho. Passei 48 horas de vida de policiais, bombeiros e médicos resgatistas, vivendo novas histórias e arriscando tudo para salvar vidas. Estes são os Águias da Cidade. Bebezinho. É, falou que tá, ela tava aí, ela tá aí. Calma. Nós estamos tirando ele, eu não vou tirar. Calma. Devagar. Tá bem, olha lá. Aí. Tem por conta e risco. Das crianças queimadas. Nesse caso, não foi possível fazer nada devido ao fechamento de tempo, ou seja, não pude fazer uma via aérea. Só. Ela queimou demais. Ela não tem categoria dela. Deixa eu dar para Deus. Para frente. Para a esquerda. Fogo na casa. Estava fazendo, você deve estar fechando de lá para cá.
isso foi trash. Também que a gente foi. Depois da ruim, mas a gente conseguiu. Bom, esse caso aí, o problema de você ser médico e conseguir aceitar que você não vai conseguir fazer nada a mais do que sair de lá, porque a condição era muito difícil do tempo, né? E ali precisava de um acesso venoso, né, para começo de conversa, fazer volume. A criança que eu levei no colo tentava mamar no cordão. Alô? Alô? Opa! Ah, telefone. Ah, é? E parou em que parte? Tá, tá. Mas chegaram a ver o vídeo ou não? Você quer o vídeo? Quer que passe o vídeo? Parou, parou em qual parte? Você lembra? Oi, agora eu tô. Parou em qual parte? Em qual parte você quer que eu retome? No vídeo? Ah, tá. Ah, então tá bom. Tá legal. Ah, então tem que sair de novo, né? Tá, tá legal. Tá legal. Valeu. Desculpa aí, doutor, foi pane geral aqui no Paraguai. Imagina, imagina. Fico nessa página ou saio dela? Não, você pode, a gente está conseguindo ver sua tela, só voltar lá mesmo e soltar, por favor. Na tela lá onde que está o vídeo. Tá. Peraí, cadê o meu vídeo? Não estou achando a minha tela do vídeo. Não está conseguindo ver a tela do... Vamos ver. Parar a apresentação. Apresentar agora. Isso, aí na parte de guia, você coloca onde que está aberto o documento, como eu te ensinei mais cedo. Então, Qualquer coisa, você vai falando aí que eu vou te ajudando por aqui, tá? então vamos ver aqui. Primeiro você abre a apresentação no seu computador, certinho, bonitinho. Deixa ela Tá, aberta. certo. Tá aberto? Tá. Aí você vai agora no Meet e coloca em apresentação.
Eu estou naquela tela cheia, janela, guia do Chrome. Isso, bota a guia do Microsoft e clica na aba que tá. Então, ele está aqui usando o WhatsApp. Livro dele. Calma aí, deixa eu trocar sua permissão, deve ser isso que eu tinha tirado. Então, também deixa eu tirar o... Só cuidado aí que seu WhatsApp tá aparecendo, tá, doutor? O que que o WhatsApp apareceu? Isso. Cuidado para não Tirar ele daqui. passar nenhuma informação aí. É. Tenta agora, por favor. Achei, selecione. Apareceu ou não? Mas você tá com ele aberto já, o slide? Está aparecendo a primeira tela. Isso, aí clica isso. Apareceu? Foi, agora foi. Tenta abrir em tela cheia para ver se vai. Tá? Perfeito. Aí você só clica ali em ocultar, essa parte de baixo para não ficar aparecendo. Certinho? Posso dar o play? Pode sim. Desculpa qualquer coisa aí, doutor. São Paulo. 40 milhões de pessoas. Estados Unidos. Esses problemas. Calma. Cada segundo, então, a ajuda só pode vir de um lugar. As 48 horas de vida de policiais, bombeiros e médicos resgatistas, vivendo novas histórias e articulando tudo para salvar vidas. Estes são os águias da cidade. Abaixo. Viatura! Gordão, cara? Cuidado aí. Um bebezinho. Bebezinho? É, falou que tá, ela tava aí, ela tá aí. Calma. Nós estamos tirando ele. Eu vou tirar. Calma. Devagar. Tá bem, olha lá. Parece. Não tem retorno, melhor que frente. Para, acha que é livre na direita. Eu digo, para! Passou aí o negócio. Uma criança de plano, queimada, qual quantidade? 50% de outras mais 9 anos. A gente quer embarcar enquanto águia, isso vai dar certo do jeito. Vamos. Essa decolagem mais vertical. Só ele já falou, a gente vai ficar nada doido, tem que fazer a passar do tempo. Ela está muito queimada, cara. Muito queimada? Na saída de fumaça. Por que eles estão trazendo mais? É que ela queimou demais. Ela não tem a dela. Cara. Tirou para Deus.
Pouco na casa. Estava fazendo, você está mexendo de lá para cá. Está esperando. Essa é o pacote que foi creche. Ainda bem que a gente foi. Mas a gente conseguiu. Parabéns, também. Acho que esse voo, acho que deu para ter uma ideia da fraseologia, né? Deu para perceber que é um dos casos que a gente vai e não consegue fazer nada, não tinha condições, tempo para acesso venoso, tratação em uma via aérea se necessário. Então, de fato, ela estava muito queimada, né? Das duas crianças, a menor viveu, a maior morreu. Mas o que é muito difícil é ser um mero transportador, né? Mas se vocês lembrarem das imagens, estavam fechando, né? Como eu falei, a gente podia entrar em desorientação espacial. E já na decolagem, a própria a voz do aeroporto fala é por sua conta e risco, né? Então, nem sempre a gente consegue aplicar a medicina de fato, né? É um queimado que perde água muito rápido e a gente não conseguiu deter isso. É extremamente quente pelas queimaduras, né? E ela tentava mamar no próprio cordão da máscara de sede de um ano. Então, nem sempre a gente consegue fazer o ideal, né? Mas a gente acabou fazendo o que dava. E o que vale a pena é ter a equipe bem montada, bem, não sei se vocês atentaram à fonia, né, durante o pouso, a fraseologia, a equipe bem comportada, bem, assim, o enfermeiro foi muito lado, falou, Jorge, nós temos que decolar, vai fechar. E decolamos a tempo, né? E aqui, para lembrar que o dia de hoje faz um ano que a gente teve em Caxias, estou até com um amigo aqui do Sul, de Lajeado, a gente trabalhou lá.